Bom dia, uma excepcional terça-feira. Vamos fazer a leitura da palavra, livro de Isaías, capítulo 1 até o capítulo 10 hoje, tá? E como sempre fizemos, vamos primeiro pedir que o Espírito Santo venha sobre nós hoje, em todas as nossas ações, em todas as nossas coisas, louvando e agradecendo a Deus, porque Ele se faz presente aonde a gente clama a presença dEle. E Ele criou todas as coisas e fez para nós desfrutarmos das coisas da terra, do céu, do ar, dos animais, da natureza, de tudo. Tudo Ele fez para nós governarmos. Ele nos mandou o seu Espírito e com o seu Espírito nos mandou os seus dons, principalmente dons de palavra e discernimento, com as quais a gente consegue interpretar a palavra que está escrita. Então nós pedimos que esta manhã o Espírito Santo nos instrua, nos governe, nos guie e nos dê clareza sobre as palavras que vamos ler, que estão no livro de Isaías, que a gente possa trazer para a atualidade, para a nossa vida, as coisas que foram escritas e possamos meditar, possamos crescer e possamos, de posse dessa palavra, aprender mais, viver mais, ter mais vida, ter mais amor, ter mais luz, porque é isso que o Espírito Santo nos traz. Mais compreensão, mais entendimento, mais amor. Então, vamos iniciar. Capítulo 1, versículo 1, Isaías. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Ouvi, céus, e tu, a terra, escuta. É o Senhor quem fala. Eu criei filhos e eu os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada. E meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Onde vos ferir ainda, quando persistis na rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos à vossa vista devastam vosso país. É uma desolação como a ruína de Sodoma. Sião está só, como choupana em uma vinha, como choça em pipinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e teríamos nos tornado como Gomorra. Uau! Começa pegando forte, né? Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim, a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto?
atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não os ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados foram escarlates, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. É a boca do Senhor que o declara. Versículo 21. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão? A justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Tua prata converteu-se em escória, teu vinho misturou-se com água. Teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio. Não fazem justiça ao órfão. E a causa da viúva não é evocada diante deles. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu tirarei satisfação de meus adversários, eu me vingarei de meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti, e te purificarei no crisol, e eliminarei de ti todo o chumbo. Tornarei teus juízes semelhantes aos de outrora, e teus conselheiros como os de antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será remetida pelo direito, e seus convertidos pela justiça. Os rebeldes e os pecadores serão destruídos juntamente, e aqueles que abandonam o Senhor perecerão. Então tereis vergonha dos carvalhos verdes que cobiçais, e corareis de pejo dos jardins que ora vos agradam. Porque sereis como um carvalho verde com folhagem seca, e como um jardim sem água. O homem forte será a estopa, e sua obra a faísca. Eles arderão sem que ninguém possa extinguir. Uau! Esse foi o capítulo 1 de Isaías. Vamos continuar lendo aqui, agora capítulo 2. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos a montanha do Senhor, à casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão reis de arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor.
Versículo 6. Vós rejeitastes inteiramente vosso povo, a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do Oriente e de agoureiros, como os filisteus. Ela transige com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e há tesouros sem fim. A sua terra está cheia de cavalos, e há um sem número de carros. A sua terra está cheia de ídolos. Os homens se prosternam diante da obra de suas mãos, diante daquilo que seus dedos fabricaram. Os mortais serão abatidos e os homens será humilhado. Vós não os perdoareis de maneira nenhuma. Refugiai-vos nos rochedos, escondei-vos debaixo da terra, sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. A soberba dos mortais será abatida, e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, porque o Senhor dos exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, e contra todo aquele que se exalta para abatê-lo, contra todos os cedros do Líbano, altos e majestosos, e contra todos os carvalhos de Baçã, e contra todos os altos montes, e contra todos os outeiros elevados, contra todas as torres altas, e contra todas as muralhas fortificadas, contra todas as naus de Tarsis, frotas mercantes, e contra todos os objetos de luxo. A pretensão dos mortais será humilhada, o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, e todos os ídolos desaparecerão. Refugiai-vos nas cavernas dos rochedos e nos antros da terra sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Naquele tempo, o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que para si tinham feito a fim de adorá-los. Irá se refugiar nas cavernas dos rochedos e nas fendas da pedreira, por causa do espanto da presença do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, cessai de confiar no homem, cuja vida se prende a um fôlego como se fosse, pode estimá-lo? Capítulo 3. Eis que o Senhor, Deus dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustentáculo, todo o recurso, toda a reserva de pão e toda a reserva de água. O valente e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o chefe de 50, o grande e o conselheiro, aquele que possui segredos e se dedica aos sortilégios. Por príncipes eu lhes darei meninos, e adolescentes terão o poder sobre eles. Os povos se maltratarão uns aos outros, cada um atormentará seu próximo. O jovem insultará o velho e o vilão o nobre. Um homem se aproximará de outro e dirá: Tu tens um manto na casa de teu pai, é mister que sejas nosso príncipe. Toma sob teu poder essa ruína. O outro, então, protestará: Eu não posso curar essas chagas, e em minha casa não há nem pão nem manto. Não me façais príncipe do povo. Jerusalém, com efeito, ameaça a ruína, e Judá se desmorona, porque suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor e desafiam os olhares de sua majestade. Sua parcialidade testemunha contra eles, ostentam seus pecados como Sodoma em vez de escondê-los. Ai deles, porque causam dano a si mesmo. Feliz o justo, para ele o bem, ele comerá o fruto de suas obras. Ai do ímpio, para ele o mal, porque ele será tratado segundo as suas obras. O meu povo é oprimido por tiranos caprichosos,
e cobradores de impostos o dominam. Povo meu, teus guias te desencaminham, destroem o caminho por onde tu passas. O Senhor se levanta para acusar e se erguer para julgar seu povo. O Senhor entra em juízo contra os anciãos e os magistrados de seu povo. Fostes vós que devorastes a vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Por que razão calcais aos pés o meu povo e maltratais a face dos pobres? Declara o Senhor, Deus dos exércitos, contra as grandes damas potenciosas. Versículo 16. E o Senhor disse: já que são pretensiosas as filhas de Sião, e andam com o pescoço emproado, fazendo acenos com os olhos, e caminham com passo afetado, fazendo retinir as argolas de seus tornozelos, o Senhor tornará sua cabeça calva e desnudará sua fronte. Naquele tempo, o Senhor lhes tirará as joias, as argolas, os colares, as lúnulas, os brincos, os braceletes e os véus, os diademas, as cadeias e os cintos, os frascos de perfumes e os amuletos, os anéis e os pingentes de fronte, os vestidos de festa, os mantos, as gasas e as bolsas, os espelhos, as musselinas, os turbantes e as mantilhas. E então, em lugar de perfume haverá podridão. Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar de cabelos encrespados, uma cabeça raspada. Em lugar do largo manto, um cilício, uma cicatriz. Em lugar de beleza, teus varões tomarão a espada e teus bravos na batalha. Suas portas gemerão e se lastimarão. Ela, despojada, se sentará por terra. Capítulo 4. Naquele tempo, 7 mulheres disputarão entre si um homem, e dirão: é do nosso pão que comeremos e de nossas vestes que nos cobriremos. Deixa-nos apenas trazer o teu nome, faze cessar nosso opróbrio. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer crescer será o ornamento e a glória, e o fruto da terra será o orgulho e o ornato daqueles de Israel que foram salvos. O que restar de Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos. E todos os que estiverem computados entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e apagado de Jerusalém as manchas de sangue pelo sopro do direito e pelo vento devastador, o Senhor virá estabelecer-se sobre todo o monte Sião em suas assembleias, de dia como uma nuvem de fumaça e de noite como um fogo flamejante, porque sobre todo se estenderá a glória do Senhor, como a cobertura de uma tenda, a guisa de sombra contra o calor do dia e de refúgio e abrigo contra a procela e a chuva. Capítulo 5. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras. Plantou-a de cepas escolhidas. Edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agaço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a vinha. Versículo 4. Que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenho feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agaço? Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha.
E eu lhe arrancarei a sebe para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada. Eu a farei devastada, não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta da sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Uau! De arrepiar isso aí. Ai de vós, que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos. Grande número de casas, eu o juro, será devastado. Grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato. E um homem de semente não dará mais que um efã. Ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida, e que se retardam à noite nas estações do vinho. Amantes da cítara e da harpa, do tamborim, da flauta e do vinho em seus banquetes, mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso, meu povo será desterrado, sem nada pressentir. Sua nobreza será atenazada pela fome, e a multidão mirrada pela sede. Por isso, a morada dos mortos se alargará e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos, e o Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina e a pena do pecado, como com os tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se avie, que faça já sua obra, a fim de que vejamos que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seus próprios juízos. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que, por uma dádiva, absolvem o culpado e negam a justiça àquele que tem o direito a seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz dele sucumbirá na podridão e sua flor voará como poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, o furor do Senhor se inflama contra seu povo, apodera-se dele e o castiga. Os montes tremem, os cadáveres, como carniça, jazem nas ruas. Entretanto, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua, assobia para fazê-la vir dos confins da terra.
e ele é que ágil acorre às presas. Ninguém dentre eles se arrasta ou tropeça, ninguém dorme nem cochila, ninguém desata a cinta de seus rins, nem desapeta a correia dos sapatos. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pedreira, e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brame e agarra sua presa, e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Naquele tempo, um estrondo semelhante ao branido do mar retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo, e os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama sua glória. A este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo essa brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta pagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele: escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Seca o coração desse povo, ensurdece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito e não cure de novo, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu. E ele respondeu: até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta, até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão da terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo como o terebino e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. Capítulo 7. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Razom, rei de Arã, foi com Faxéia, filho de Romelias, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube, na casa de Davi, que o exército da Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei e de seu povo ficaram perturbados como as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acás, com Searas de Azubes, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro, e diz-lhe: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razom, da Arã e do filho de Romelias. Visto que a Arã decidiu, tua
perdição com Efraim e o filho de Romelias, dizendo: Vamos contra Judá, nós o bateremos e nos apoderaremos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabel. Eis o que disse o Senhor Deus: Isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razom. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelias. Se não o crerdes, não subsistireis. Versículo 10. O Senhor disse ainda a Acás: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: De maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: Ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis tu temes será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio Eufrates, com o rei dos assírios, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Se comerá a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides, valendo 1000 ciclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarçais e espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados a enxada, por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido aos bois pastá-los e serão pisados pelos carneiros. E o Senhor disse-me: Toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis: Mer Shalal Bes. Toma depressa os despojos, faze velozmente a pressa. Tomai por testemunha fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Baraquias. Eu me aproximei da profetisa que concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse: chama-o Maher-Shalal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Síria. Versículo 5. O Senhor disse-me ainda: porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e perdeu o domínio diante de Rassom e do filho de Romelias, o Senhor fará cair sobre ele as águas do rio, abundantes e impetuosas. O rei dos assírios, com todo o seu poder, subirá por toda parte pelas suas ribanceiras.
transbordará por todas as suas margens, invadirá Judá, o inundará e o submergirá, e subirá até o pescoço. Com suas asas desdobradas cobrirá toda a terra. Ó Emmanuel, aprendei, povos, ficareis consternados. Ouvi com atenção, terras longínquas. Podeis pegar em armas e sereis destruídos. Preparai um plano, e ele malogrará. Dai ordens, e elas não serão executadas, porque o Deus está conosco. Porque eis o que o Senhor me disse, quando me agarrou e preveniu contra essa política. Não chameis conspiração tudo aquilo que o povo chama conspiração. Não vos assusteis. É o Senhor que vós deveis ter por conspirador. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Ele será pedra de escândalo, é a pedra de tropeço para as duas casas de Israel, o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muitos dentre eles vacilarão, cairão e serão desapegados, despedaçados. Serão presos ao laço e apanhados na armadilha. Eu vou recolher essa declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor que se esconde da casa de Jacó e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos em Israel sinais de presságios da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos, para aceitar uma lei e um testemunho é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados, esfomeados, atormentados pela fome, se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão, trevas angustiantes. Eles se repelirão dentro da noite, pois não há trevas onde há angústia. No passado, ele humilhou a terra, de Zabulon e de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, além Jordão e o distrito das nações. Capítulo 9. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Midian. Porque todo o calçado que se traz na batalha e todo o manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presas das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá, pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. O Senhor profere uma palavra contra Jacó, e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem no seu orgulho, na sua pretensão, os tijolos caíram, nós edificaríamos com pedras lavradas.
Os sicômoros foram cortados, nós os substituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Aram pelo oriente, os filisteus do ocidente, devoram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Versículo 12. O povo, porém, não se voltou para quem o feria e não buscou o Senhor dos exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o respeitável, a cauda é o falso profeta, aqueles que conduziam esse povo desencaminharam-no, e os que eles conduziam perderam-se. Por isso, o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se, porque a maldade queima como um fogo que devora as sarças e os espinhos e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor a terra está em fogo, e o povo veio ser presa das chamas. Cortam à direita e têm fome, comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne do seu próximo, e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés com Efraim, Efraim e Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Capítulo 10. Ai daqueles que fazem as leis injustas, e dos escribas que redigem sentenças opressivas, para afastar os pobres dos tribunais e negar direito aos fracos de meu povo, para fazer das viúvas sua presa e despojar os órfãos, que fareis vós no dia do ajuste de contas e da tempestade que virá de longe, junto de quem procurareis auxílio, e onde deixareis vossas riquezas, a menos que vos curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Versículo 5. Ai da Síria, vara de minha cólera, e bastão que maneja o meu furor. Eu enviei contra uma nação ímpia e eu lancei contra o povo, o objeto da minha cólera, para que entregasse a pilhagem, ele levasse os despojos e eu calcasse aos pés como lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, em exterminar nações em massa. Porque disse, porventura meus chefes não são todos eles reis? Não teve Calane o destino de Carquemis, Emate, o de Arfad, e Samaria, o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos reinos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e da Samaria, assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, ele punirá a linguagem orgulhosa do rei da Síria e seus olhares insolentes, porque ele disse, foi pela força de minha mão que eu agi, e pela minha destreza, porque sou hábil. Dilatei as fronteiras, saquei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um vinho a riqueza dos povos, assim como se recolhem
Os ovos abandonados eu reuni a terra inteira. Ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem pisou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador? Ou a serra se levanta contra o serrador? Como se a vara fizesse agir naquele que a maneja, como se o bastão fizesse mover o braço. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros, e debaixo de sua glória se acenderá um fogo como de um incêndio. A luz de Israel se tornará um fogo, e seu santo uma chama, para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim, ele o aniquilará, porque a alma será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em suas florestas que o menino poderá contá-las. Versículo 20. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas se apoiarão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó, para o Deus forte, ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. A destruição está resolvida. A justiça vai tirar a desforra. Essa sentença de ruína, o Senhor, Deus dos exércitos, executará no centro de toda a terra. Eita, agora abriu aí teu vídeo. O oráculo da salvação. Por isso, o Senhor, Deus dos exércitos, disse: Povo meu, que habitas em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara, e brande teu bastão contra ti, como outrora os egípcios, porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim e a minha cólera aniquilará. O Senhor, Deus dos exércitos, vibrará o açoite contra ele, como quando feriu Madiã no penhasco de Horebe, e quando estendeu seu bastão sobre o mar contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado de teus ombros, e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço. Ele avança pelo lado de Remon, vai contra Aiate, passou por Magron, e depositou sua bagagem em Macmas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gabaa. Ramá está aterrorizada e Gabaa de Saul tomada de pânico. Levantas tua voz, ó filha de Galim. Escuta, Laisa. Responde-lhe a Anatote. Madnema está em fuga, e os habitantes de Gabim retiraram-se. Mais um dia de pouso em Nob, e depois ele levantará sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor, Deus dos exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos, as grandes árvores são cortadas, e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro, e o Líbano desaba pela força. Então, esse foi Isaías de 1 a 10. Glórias a Deus. Cara, tem vários códigos nessa leitura, meu Deus. Senhor, que o Espírito Santo nos consiga clarear essas palavras no nosso entendimento, possamos refletir no dia de hoje. Vamos continuar amanhã o capítulo 11, tá? Então, de 1 a 10 foi isso que lemos. E tem muitos códigos mesmo, dá para a gente trazer para a nossa atualidade, ver aí que Israel está destruída, mas o Senhor
vai salvá-la, né? Vai conduzi-la, vai vir fazer a justiça. Eu consegui compreender essa palavra, assim, que o Senhor é a justiça aqui, né? Que vai estabelecer de novo a justiça sobre Israel. Então, acho que tem vários códigos aqui que dá para a gente, inclusive, relacionar agora aí com o momento que a gente vive aí no Brasil, no mundo, com eleições que estão por vir, né? E a gente precisa estar reconstruindo a nossa casa, né? Reconstruindo Israel aí a cada dia, buscando o Senhor, não deuses estranhos, não recorrendo a deuses criados. E vamos colocar em oração essas palavras, essa leitura, pedir que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe nossas vidas, abençoe nossas casas, que possamos estar na retidão do Senhor, escutando as suas palavras no coração, escutando o que Ele quer de nós, escutando o que Ele quer desse Israel, o que Ele quer da sua noiva, que somos nós, né? Porque a palavra é clara aqui em Isaías, que o Senhor voltará, né? O Senhor voltará e vai ser feita a justiça. Então, temos que crer, temos que andar na retidão, porque poucos, né, poucos aqui serão salvos, farão parte deste novo reino, conforme essa palavra aqui, dá para entender que aqueles que não estiverem no caminho do Senhor, fazendo o que a palavra nos prega, sendo iníquos, né, estes serão arrebatados. Então, a gente precisa ter discernimento, precisa ter luz do Espírito Santo na nossa vida, em todas as coisas, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, em todos os nossos pensamentos, em todas as propostas, em todos os projetos. Eu mesmo estão surgindo algumas propostas e no meio da leitura agora veio alguns discernimentos que me faltavam sobre as propostas que eu estou recebendo. Então, é necessário que a gente esteja sempre atento, que o Senhor nos fala nas pequenas coisas, nos fala nas palavras, nos fala através dos irmãos, nos fala, né, através das coisas que acontecem. E que se a gente não estiver em sintonia, com o coração aberto, a gente não escuta. Nós precisamos estar ligados aí ao que o Senhor quer para nós, prestando atenção. E isso só é possível se a gente se entrega ao Senhor e deixa o Espírito Santo agir em nós, e deixa o Espírito Santo falar em nós. Amém? Quer falar, Thomas? Quer tentar abrir o microfone e falar alguma coisa aí? Tá fechado o teu microfone. Tá fechado o microfone. E agora? Agora abriu. Não entendo muito o Zoom aqui, mas ao pouco nós vamos se adaptando. Não, né? O raciocínio ainda tá meio que, o tic-tac ainda tá ativando ainda. Mas deu para ouvir toda a palavra aí. Show. É importante que algumas palavras que a gente pegue, e eu acredito também que muitas vezes o nosso subconsciente, ele está escutando mesmo que a gente está aí ativando o tico e teco, como tu falou, né? Nosso subconsciente, as palavras estão penetrando em nós aí, e tentar reler algum versículo durante o dia aí, tu vai já, um versículo que a gente pegue da palavra, ele já faz toda a diferença. Então,
Vai agregando, né? Sempre vai agregando, Vai, nunca vai ser em vão. nunca, nunca. E essa palavra, Isaías, é um livro muito rico, né? Muito rico. E é Deus falando, né? É Deus falando pelo, Sim. pelo profeta, né? Então, a gente não tem como ouvir ou ler e não sentir a presença do Senhor, né? Tem coisas aqui que tu tá lendo, tu arrepia na hora, né? Poxa, tocou em mim isso aqui. Então, para cada um é diferente, porque cada um vai perceber a Vai ter palavra. versículos que vai tocar mais, tem versículos que vai meio que passar batido, né? Uhum. Às vezes vai entender lá na frente, né? Mas O muitas vezes tem que mais prestar atenção, né? Porque toda a Bíblia, ela fala contigo o todo, né? Sim. Não, e a cada vez que tu relê, que tu voltar na mesma palavra, tu vai ter uma interpretação diferente, porque ela vai. Tu precisa uma base, né? Que é o que é a tua experiência, a tua vida. Eu entendo assim, né? Que É. as coisas que tu viveu, elas vão fazer a base para colher a palavra. Então, à medida que tu também tem mais experiência, tu viveu coisas diferentes, tu vai conseguir enxergar coisas diferentes nas palavras que estão sendo lidas. Porque tem coisas que uma criança não entende e um adulto entende. Então, é assim, tu tem um amadurecimento à medida que tu vai lendo e relendo a palavra. E não existe eu também entendo que não existe é impossível tu chegar na compreensão suprema, vamos dizer, completa. Sempre vai ter algo mais, sempre vai ter algo mais. Mesmo que tu pegue um rei Salomão para ler a palavra e que tenha sabedoria extrema, se ele ler a palavra num novo momento, ele vai ter uma nova compreensão. Com Não, certeza. não tem um limite, não tem um limite. Então tá, Thomas, vamos Então fazer. tá. Fica o convite aí para leitura amanhã também, a partir das 4h30. Às vezes atrasa um pouquinho na entrada ali, problema de Zoom também aqui, problema de despertar também aqui, mas a gente vai, Já vai tocar pressão. Aí eu estabeleci esse horário que é para a gente iniciar o dia na pressão, né? Então, amanhã, eu vou deixar Quem salvo. dá pressão, quem dá pressão na vida não recebe depressão na vida. É isso aí. Então, quem quiser participar, que eu vou deixar salvo no YouTube, vou deixar na descrição o link para o grupo do WhatsApp. Quem quiser participar com a gente aí, entra para o grupo do WhatsApp. Amanhã, um pouco antes do horário, eu mando o link aí e a gente Beleza. entra junto aí para ler juntos, né? Não precisa só eu ler, Uhum. a gente vai dividindo aí, cada um lê um pouco e vamos comentar também. A gente pode ir daqui um pouco ir lendo e comentando para cada capítulo sem ou a cada versículo, até quando tiver algum versículo importante, alguém pode pedir para parar e comentar e a gente fazer algo mais humanizado e mais comentado, mais agradável também aí para que todos participem. Não ficar uma Com leitura, certeza. não ficar uma leitura cansativa, ok? Então tá, Então, então. uma excepcional terça-feira aí. Vamos Também, igualmente. Até mais. Valeu. tocar o terror na terra. Show.